Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso convidado é o diretor Flávio Colatrello Júnior. Nós vamos rever alguns trabalhos dele na TV e em seguida ele vai comentar como que está o trabalho dele, né? O que ele está fazendo atualmente. Vamos encaminhar aqui o link para ele. Olá, como vai? Tudo bem, Flávio? Tudo bem? Como vai você? Tá bom? Tudo bem, tudo bem. Primeiro quero agradecer, né, que você aceitou o Claro, convite, que você aceitou claro, o obrigado. convite. E agora, para explicar, né, para quem está entrando na live, como que aconteceu esse roteiro, né? Nós tínhamos a ideia de fazer esse projeto apenas em 2021. Só que com a pandemia, o pessoal falou, não, Luciano, é agora, tem que ser agora, e realmente deu muito certo. Nós entramos em contato com atores, modelos, atletas, e a partir dessas lives foram surgindo indicações, né? A sua, no caso, você foi indicado por dois grandes atores, com certeza eles têm um grande carinho por você, que é o Daniel Ávila e a Thalita Castro. Quando eu falei, eles Claro, lembraram do seu nome claro, na gente mesma hora. finíssima, os dois. Grandes atores, grandes atores. Concordo, concordo. Aí é o que eu tava falando, né? Eu adoro, né, fazer videoconferências ou videochamadas, porque aproxima a gente, né? A gente fica longe de que a gente gosta e a tecnologia ela aproxima a gente, né? Só que o que acontece, melhor do que as pessoas verem meu rosto durante a live, elas verem, né, e saberem do que a gente está falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a tela para que o pessoal possa acompanhar os seus trabalhos e à medida que a gente for avançando, você vai comentando, tá bom? Nossa, é? Como é que é isso? Não é? Eu vou inverter a tela, você vai entender. Por exemplo, agora, né, o pessoal Tá, tá me vendo. Aí eu vou tá. inverter a minha tela e ao invés do pessoal ver meu rosto, eles vão ver cenas de trabalhos que você dirigiu, Que legal. tá bom? Vou fazer isso Tá, então, tá? tá. Aí o que acontece? No final da live, geralmente eu voltava. Só que deu um bug no Instagram que toda vez que eu volto, ele fica travando. E eu descobri isso, inclusive, na live do Daniel. Então, no caso, quando eu voltar, a gente vai ver os seus trabalhos e a gente se despede por lá, tá bom? Eu falei que eu aprendi a lidar com os bugs do Instagram. Ele tentou me boicotar, né? Mas eu Tá, você vai aprendi algumas inverter, regras. vai passar um monte de coisas, mas a gente não vai conversar? Não vai conversar sim. Vai Ah, sim. tá, A gente vai comentar. Eu tô tá. falando que o pessoal não vai ver mais meu rosto, vai ver Ah, as tá. imagens dos trabalhos. Tá Tá bom? legal, legal. Eu vou Bacana, que inverter a tela engraçado. agora. Vamos ver como é que é isso. Não, Beleza. o Tá roteiro bom. ficou bem legal, deu muito certo. Eu vou inverter a tela Que agora, legal. tá? Beleza, tá. Vamos lá. Vou inverter a tela agora Hum. e a gente vai começar com um trabalho bem interessante. Ah, Ó, a gente vai começar com esse trabalho aqui, ó. Eu vou Ah, tá. Você exibir, tem os trabalhos gravados, eu entendi. vou passar agora durante um minuto, né, uma chamada desse trabalho. Em seguida, Tá, você comenta, tá, tá? tá. Vamos lá. Peraí, deixa eu aumentar o volume. Caraca, Sexo dos Anjos, tá? Exatamente, já reconheceu pela primeira imagem. A Isabela namora o ciumento do Rogério. O Otávio só pensa nas gatas. E a Rúlia? Beto Martins, Inês Galvão, ah, Frota, aquela atriz maravilhosa que eu esqueci o nome aqui. Lutero Luiz morreu durante a novela. Miriam Persa, grande atriz. Paulo Figueiredo, meu grande amigo. Eva, outro cara que morreu, mas há pouco tempo, né? Muito legal, gente finíssima. Esse cara, como é que era o nome dele, gente? Eu tô meio desmemoriado, né, rapaz? Stepan, Marião, Mário Gomes. Como o Mário era bonito, né? Nossa Senhora da Aparecida. Isabela, Filipinho. A gente em Aspen, na Argentina. E Heloísa aí? Mafalda, lembrei o nome dela. Linda, linda, Aí o que linda. acontece? Agora, enquanto as imagens são exibidas, né, você pode falar um pouquinho, né? É uma novela que foi a sua estreia, né, no ano de 89. O que você Foi, pode falar, foi. o que você pode falar desse trabalho para quem está acompanhando? É minha estreia. Eu entrei na Globo em 86 e Sim, eu já dirigi logo que entrei, dirigi Mandala. Mas foi por um acidente. Eu sempre conto essa história.
É uma história que muita gente já deve conhecer, inclusive, que já viu lives minhas. Eu me torno diretor-geral sem saber. No dia de colocar abertura nas novelas, foi uma emoção tão grande, porque eu já tinha dirigido muito, antes, com o Talma, né, eu era assistente de direção do Talma, a gente tinha feito Bebê a Bordo, Top Model, e aí ele foi fazer essa novela, Sampa, uma minissérie chamada Sampa. Aí ele foi fazer essa novela, a gente fez a novela, viajamos juntos, gravamos e tal. Aí no dia da edição, no dia do primeiro capítulo, anterior ao primeiro capítulo, na madrugada do primeiro capítulo, a equipe do Hans Donner tinha o costume de colocar a abertura no capítulo. Eles não deixavam ninguém ver. Poucas horas antes é que a gente assistia, como se fosse uma estreia, a abertura do capítulo. E na abertura do capítulo, meu nome constava como diretor-geral. Olha que legal. E caraca, nossa, ó, até falando agora, eu já me emocionei de novo. É um momento importantíssimo da minha vida, porque eu me tornei um diretor-geral aí. Com certeza, né? Foi muito importante. O Talma me surpreendeu com isso. O Talma deixou a ilha toda bater palma, todo mundo me abraçou e o caramba, todo mundo já sabia. Eu era o único que não sabia que assinaria a direção geral da novela. Sim. Souberam guardar segredo. Foi muito legal. Essas pessoas todas foram muito maravilhosas comigo. Esses atores foram fantásticos. Via Saida, o Felipe e Isabela, né, que a gente convivia muito porque eles eram os protagonistas. E eu conheci cada Dona Ilvaninho, Dona Heloísa Mafalda. Eu já conhecia muita gente, né, que eram os meus heróis da minha infância quando eu entrei na Globo em 86 e fui dirigindo pessoas, né? Mas essa novela foi muito importante, né? Norma Bengel, né? Norma Bengel, pô, impressionante, Norma Bengel. Como é que é o nome desse cara? Que eu esqueço toda hora. Eu Caramba. tentei lembrar também e esqueci. Essa Ele é muito. geralmente eu lembro, geralmente eu Gente, lembro. se tiver alguém aí, manda. Oi, tio Flávio. Fala, Alguém Nina. tiver na live e souber o nome, fala. Geralmente eu sei, mas nesse aí também fui pego. Me pegou nessa aí também. Mas que legal isso, bacana. Essa novela foi muito importante. Essa novela é baseada num filme que é assim, né? Um filme dessa história que a morte é um office, o cara é um anjo que é o office boy da morte. Ele vem sempre à Terra levar as pessoas. E quando ele vem levar a personagem da Isabela Garcia, ele se apaixona. E aí ele fica numa guerra, adiando a ida desta menina para cima, né? Para o céu, porque a morte quer que leva ela e o caramba. Aí começa uma guerra entre a morte, era feita pela Bia Saidon, e o anjo era o Felipe, e a Isabela era a protagonista, né? E tinha a família Você dela, tal. comentando isso, né? Essa é uma novela, desculpa te interromper. Não, Essa é uma tudo bem. novela que apresenta o trabalho do Humberto Martins, que se tornaria um grande ator. Sim. Ele foi até um pouco, foi um pouco bulinado nessa novela. Neguinho meio que bulinava ele, deixava ele meio de canto, assim, porque ele não era muito da turma, mas se tornou o ator que se tornou, né? Um ator fantástico que é, e meu amigo Humberto Martins. Sim, sim. Eu ia só falar, né, que você falou sobre essa questão, né, do adiamento dos anjos, né? Tinha um grupo de amigos que eles falaram que a novela não deveria ter o título que tem, né? Eles brincavam, falando que tinha que alterar o título da novela. E acredito que foi pelo que você falou mesmo. Foi porque Sexo dos Anjos era para criar polêmica, né? Sim, sim, Porque exatamente. anjo não tem sexo, né? Sempre é Sim. uma frase cultuada, né? Não, anjo não tem sexo e tal. Todo mundo dizia, né, na fala popular é que anjo não tem sexo, né? E o sexo dos Ele anjos falava, era... exatamente, porque eles brincaram, ele né, falando que tinha tinha... que ser Guerra dos Anjos. Aí falou, não, Guerra dos Anjos também ia ser polêmico. Aí veio Guerra dos Sexos. Aí o pessoal começou A a novela brincar. não podia ter a palavra guerra, porque Sim, ela era baseada toda no sobrenatural. O sobrenatural, baseado nesse filme, esqueço o nome do filme, que é um filme fantástico, hollywoodiano, que é baseado nessa história, que é uma história do bem, né? Na verdade, é uma pessoa... É a discussão de que hora que está marcado para a gente morrer, né? Que hora é essa? Né? Existe uma hora marcada? Existe um dia marcado? Um momento marcado? Então,
E o cara que não tem sexo e que não deveria ter emoções, porque ele é um anjo, se apaixona. Então, é a paixão de um anjo, né? Muito bacana Sim. o tema. O tema é muito legal. Com certeza. Vamos para o próximo trabalho, que eu quero que você, né, o público, vejam o máximo de vídeos possíveis. E tem um Eu fiz detalhe, uma poucos coisa que eu trabalhos, eu gostei. não tenho muitos trabalhos, né? Eu tenho trabalhos importantes, mas não muitos. E o que que eu gostei agora do Instagram, né? Que no caso, as lives elas não desaparecem. Antes elas sumiam, né? Após 24 horas. Agora não, agora elas ficam salvas. Então, quando a gente encerrar a live, né? Ela vai ficar lá disponível no Instagram. Quem quiser vai poder ver e rever. Essa é a parte legal. Então, quem não está acompanhando agora, né? Vai ver depois. Agora a gente traz, né, uma chamada da novela Lua Cheia de Amor, que foi veiculada no dia 20 de fevereiro de Nossa, 91. Vamos ver essa outra novela chamada. maravilhosa, nossa. Não, ainda tem a vinheta da Globo, né? Mostra evolução, então aí que o pessoal tem nostalgia mesmo. Lua cheia de amor. Ele deu um grande golpe. Abandonou a esposa e a amante. Passou 15 anos desaparecido. E agora está de volta. Geraldo Del Rey, meu Deus do céu. Lua cheia de amor. Eu vou falar do Francisco Coco, que é o Francisco Coco para mim, né? A Lete Salles, maravilhosa. A Lete Salles, Suzana Vieira, a Lete Salles. Veja, olha quem estava nessa novela. Sim, A eu Lete vi. Salles, Suzana Vieira e Marília Pera. Amigão, vou te falar uma coisa, viu? Era difícil gerir esse povo, mas estar ao lado de Arlete e de Suzana para gravar, a Marília era brilhante, mas sempre foi uma pessoa e uma atriz muito questionadora, muito difícil, era pesado trabalhar com a Marília, para mim, né? Para eu era muito jovem também, eu acho que isso criava um certo receio dela em relação ao meu trabalho, né? Eu era muito jovem, eu estava começando, era muito moleque, ela era muito experiente, muito craque. A gente se deu bem, mas sempre era uma coisa mais pesada, mais difícil, era muito nós éramos muito corretos politicamente, eu e ela, um com o outro. Com Suzana e com Arlete era uma bagunça, era uma delícia, era uma brincadeira só. As duas me ensinaram muita coisa, eu estava aprendendo muita coisa ainda. As duas eram maravilhosas, foram compreensivas, notaram as minhas dificuldades e a minha vontade em ajudar, a minha vontade em acertar. Elas foram maravilhosas comigo. Não quer dizer que Marília não foi, tá? Marília foi mais difícil na relação, mas também me ajudou muito, eu aprendi muito com ela. Talvez até mais do que com as outras, mas agora, eu fui dirigir a paixão da minha vida, que era Francisco Coco, né? Eu fui um garoto que assistiu novelas na rede Tupi e na rede Excelsior, né? Nos anos 60. Eu nasci em 60. Em 70, esse pessoal fazia novela pra Chuchu, era auge, né? E o Coco era o gato da parada. Era Coco, Tarcísio, Ioná, Carlos Alberto, Regina Duarte e Glória Menezes. Né? A televisão a criação da televisão se confunde um pouco com essas pessoas. Claro que tem Tônia Carreiro, claro que tem uma série, Eva Vilma, né? Gente muito importante também, mas falando dessa novela, essa gente estava perto de mim, né? O Coco, pô, me ensinou milhares de coisas. O Coco era um ator interessante, era um cara que era um galã, mas fazia um galã malandro. Essa novela é um remake de Dona Xepa Exatamente, isso e mesmo. Bem lembrado. coordenado, supervisionado pelo Gilberto Braga e escrito pelos eu não lembro de quem era que estava à frente nessa novela. Não sei se você pode completar aí, mas eram pessoas excelentes. A novela era muito legal, o diálogo era muito bacana. Geraldo Del Rey, que morreu logo depois, grande ator de cinema brasileiro. Era muito bacana. Adorava a Lua Cheia de Amor. Também tinha Reginaldo Faria, que não está aí nessas chamadas e também fez a novela. Sim, sim. Vamos pro próximo trabalho. A gente vai falando, você vendo que vai vendo as lembranças, né? Muito legal. Ó, Ah, esse trabalho, agora a pô, gente esse vem, né, trabalho é com maravilhoso, esse trabalho. Perigosas Peruas, né? Ano de 92. Vamos ver algumas chamadas, em seguida a gente comenta. É muito divertido. Caraca, nossa.
Perigosas é demais. Cidinha e Leda eram amigas inseparáveis. Perigosas é muito legal, muito demais. Por causa de um homem. Mário Gomes, né, de novo no elenco. Mário Gomes, Silvia Pfeiffer e Vera Fischer, né? A Natália Laje era uma Exatamente, criança, o também trio vai protagonista. comendo pela esquerda, vai comendo pela beirada a novela, né? Vai se tornando importante no papel, porque era a filha da Cidinha, personagem da Vera Fischer, que também tinha e esse cara, o Torremolinos, que era o senhor Cassiano Gabus Mendes, que foi outra paixão na minha vida, né? Esse cara é importantíssimo na minha vida, o Cassiano, que fez ali uma participação nessa novela. É um dos caras mais importantes da TV brasileira. O Alexandre Frota, bonito nessa época, jovenzão, né? Gato. E cadê o Babyface? Você não botou o Babyface, pô. Essa novela me matou, né? Porque eu dirigia e fazia um papel. Exatamente. O Eu pessoal fazia falou que imitou o Wolf Maia, né? Dirigiu e atuou. Eu nessa época eu fiz esse personagem porque faltou um cara. No dia da gravação faltou um cara, o Talma estava dirigindo os primeiros capítulos, e aí falou, Flávio, faz o papel. E eu falei, caramba, aí o Lombardi ainda comentou, cara, esse papel é um papel que se estende, vai aí por uns 15, 20 capítulos. Ele falou, não, tudo bem, ele faz, não tem problema. E aí eu fiz, e depois o Talma tinha que dirigir outras coisas, não podia dirigir o tempo inteiro, e eu dirigia mais geral, dirigia mais, o Talma menos, porque dirigia várias outras coisas durante o dia, por causa de todos os projetos dele, e teve uma época que eu tinha que dirigir e atuar, porque meu papel se tornou um papel, até certo ponto, importante no início da novela, porque eu fazia um matador, tipo Esqueceram de Mim, né? Um matador que dá tudo errado cada vez que ele vai matar a Silvia e a Vera, ele dá errado, né? Então, foi um pouco baseado em Esqueceram de Mim, que é aqueles dois caras, né? Feitos um pelo Joey Pett e pelo outro cara, são maravilhosos, que só se ferram, né? Era muito legal. Tudo errado. Gerson Brenner, né? Que sofreu um acidente logo depois dessa novela, né? E que também era, né, uma pessoa querida, linda, maravilhosa, né? Nossa, quanta gente boa nesse trabalho também. Silvia e Vera, né? Que ficaram na minha vida, né? Na minha vida as duas são importantes, me ensinaram muito também. Duas pessoas maravilhosas, era muito bom trabalhar com as duas. Mário, muito engraçado, trabalhar com o Mário é muito engraçado. A gente ia trabalhar depois em Malhação também junto, eu e Silvia e Mário. E muito legal, muito bacana. Esse trabalho é um trabalho muito importante para mim, que eu também fiz como ator. Embora você não tenha nenhuma imagem minha aí atirando, correndo. Sim. Vamos pro próximo. Beleza. Agora. É isso. O Mapa da Mina, né? 1993, e aconteceu, né? Algo bem inusitado, né? Assim que o autor, né? O Cassiano Gabus Mendes, ele entregou os últimos capítulos, né? Ele faleceu. Tanto que algumas pessoas falam, né? Que aquela questão estava esperando só por isso para poder partir, né? Vamos ver uma chamada, em seguida comenta desse trabalho. Carla Marins também estava em Sexo dos Anjos. Guardando um segredo que faz qualquer um perder a cabeça. Você está insinuando que eu faço essa garota se interessar por mim? De repente todos naquela casa se interessaram por mim. Por que, Rodrigo? Dia 29, estreia de Cassiano Gabus Mendes, a nova novela das 7, O Mapa da Mina. O Mapa da Mina foi muito importante para mim, porque nós tínhamos duas áreas muito separadas de trabalho, que era uma área do Roberto Talma, e a área do Paulo Biratã. Elas representavam, os dois representavam os diretores artísticos de uma série de trabalhos dramatúrgicos e tinham nas suas equipes grandes diretores. E era bem natural que a equipe do Paulo trabalhasse com o Paulo e que a equipe do Talma trabalhasse com o Talma.
aconteceram algumas trocas, gente do Paulo vindo para o Talma, gente do Talma indo para o Paulo. Mas eu lembro que uma troca importante foi essa minha. Por eu conhecer o Cassiano Gabos Mendes em Perigosas Peruas, nós ficamos muito amigos. Sim. Ele me ensinou muito, esse homem me ensinou muito. Eu ia para São Paulo para ficar com ele, e eu era amigo do Tato, mais do que do Cássio, né? O Cassinho aí, né? Esse é o Cassinho, né? Exatamente. E o Cássio Gabos Mendes, né? Que eu tô chamando de Cassinho, é o Cássio Gabos Mendes, né? Exatamente. Aí E o Tato é o irmão dele, que é o... E o Tato, que é o irmão dele, que é mais velho. Eu era mais amigo de Tato do que Cássio. Mas toda vez que eu ia para São Paulo, eles dois, às vezes, eu ia para casa dos três, né? Eles moravam juntos. E de vez em quando o Luiz Gustavo, que é cunhado e tio dos garotos, né? Ia para lá também, e às vezes saía todo mundo, eu também saía com eles às vezes, mas às vezes eles saíam e eu ficava na casa do Cassiano, com o Cassiano, tomando caipirinha, o Cassiano adorava caipirinha, e contando histórias e ouvindo histórias, na verdade, porque ele era um cara maravilhoso. Então, houve uma passagem... imagino eu. Houve uma passagem de bastão entre passar eu do Talma para o Paulo. Então, foi um jantar no antigo Antiquários, no Leblon, foi maravilhoso, eu me senti lá em cima, porque foi Talma, foi Paulo, foi Cassiano, foi a diretora-geral, a Denise Sarraceni, nesse jantar. Foi um jantar muito bacana, muito importante para mim. E a partir daí eu comecei a trabalhar com o Paulo, fiz 2 novelas com o Paulo. Muito bacana. Isso, é muito importante. Gente maravilhosa, como Carla Marins, que era protagonista, Tato e Cássio, que eram, nossa senhora, maravilhosos, né? Cássio, grande ator. Sim. Suzana Amaral aí, Beth Mendes. Nossa, realmente, só gente maravilhosa. Nessa novela não está aparecendo aí na chamada Dona Célia Helena e senhor Gianfrancesco Guarnieri, que era o cenário que eu mais dirigia. Sim, sim. Era demais. Eu lembro de noites no restaurante Lamas, da gente batendo papo e virando a noite, amanhecendo o dia, eu, Cassiano Gabos Mendes e Gianfrancesco Guarnieri. Nossa Senhora. Eu não falava nada, né? Só ouvia. Era brilhante estar junto dessa gente. Eu agradeço muito ao Talma que me proporcionou isso tudo. Muito bom. É como eu falo, recordar é viver. Ó, esse cara foi diretor aquele ator, como é que é o nome dele? Hoje ele é diretor do Museu Inhotim, e foi presidente do sindicato, foi presidente da... Como é que é o nome dele? Grazi, Antônio Grazi. Bom ator também, maravilhoso. Eu acho que parou de atuar até, mas gente finíssima, muito bom. Vamos para o próximo trabalho, que eu quero, igual eu te falei, né? Que o pessoal veja o máximo de trabalhos possíveis. Agora eu tenho pouco trabalho. Célia Helena, grande atriz, Eurípides. Grande atriz. Casou com o senhor Cortez, como é que é? Raul Cortez. Tiveram uma filha linda chamada Lígia Fagundes, não. Lígia Cortez, dona Lígia Cortez, que é diretora da escola que a Célia Helena criou e hoje é uma das maiores escolas de teatro de São Paulo. O Teatro Escola Célia Helena. Hoje, inclusive, tem também cursos de 3º grau da faculdade. Muito legal. Agora a gente vai para 96, né, com a novela Quem é Você? E ela já começa com um ponto muito curioso, né? Que é a questão da autoria. A gente vai ver a abertura e em seguida a gente comenta. A gente vai vendo os nomes aí nas legendas, né? Um elenco melhor que o outro mesmo. Elenco maravilhoso. Outro aprendizado aí, só gente grande aí. Gente maravilhosa para... Essa novela ela foi um suplício, porque havia uma briga lá de autoria, né? Como você mesmo Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Porque essa era uma novela da Ivani Ribeiro, o acervo da Ivani Ribeiro estava controlado pela Solange, que era autora dessa nossa Solange Castro Neves, e
no meio da parada, o Erval brigou muito sério com ela, chamou o Lauro César Muniz para botar ordem na parada, e aí havia lá uma luta entre Lauro César e Solange, e as coisas assim, degringolaram um pouco. Eu acho que a novela não fez sucesso, a novela sentiu o golpe desta... A Solange era detentora, a Solange foi uma grande auxiliar, uma grande amiga de Ivani. Sim, E sim, aí ela tomou conta desse acervo. E aí pessoas muito independentes, como Erval Rossano, não conseguia, que fez novelas com Ivani, que tratou com Ivani, era difícil tratar com Solange. Então, aconteceram uma série de coisas, eu não estava envolvido em nada, não. Eu só ouvia, porque eu não fazia parte dessas reuniões, mas eu sofria na gravação. O texto mudava toda hora, os personagens se alteravam, havia uma briga de para onde ir os personagens, então essas coisas afetaram uma novela com um elenco maravilhoso, né? Eu conheci tanta gente como meus amigos, né? Luísa Tomé, o Thiago Pitti, que fez um trabalho muito legal, Sandra Barsotti, o Flavinho Miliático, né? Que nos deixou há pouco tempo. E Coco, né? Coco ali, como sempre, ali, né? Perto de mim. André Valle, olha isso, que gente, quanta gente. Lafayette Galvão também nos deixou, acho que logo depois da novela, inclusive. Eva Tudo, Heloísa Mafalda, Marta Overbeck, nossa, só gente grande do teatro e da televisão exatamente, são brasileira. monstros sagrados mesmo. E o meu Questão... padrinho, Cécio Tigê, né? Meu padrinho. O que eu ia falar, né, sobre a questão da curiosidade era justamente isso, né? Eu cheguei a ler uma vez que, no caso, a Solange realmente era uma auxiliadora, né, uma grande amiga da Ivani Ribeiro, e que, no caso, né, elas se reuniam, ela lia em voz alta os episódios, né, para fazer aquela composição dos personagens, e que realmente teve, no caso, problemas, né, voltados realmente para essa questão da autoria, né? Essa era a curiosidade, você falou que realmente, né, atrapalhou, mas você falou, né, que você não, enfim, não tinha muitos detalhes, né? Você acredita que o que realmente motivou essa confusão, né, essa briga que afetou, né, o trabalho final? Porque depois disso, né, ele escreveu uma novela na Record TV e depois não escreveu mais nenhuma novela, né? Ela realmente parou. Eu não conheço Dona Solange, mas fazendo parte de equipes, ou de uma, pelo menos, equipe, né? Porque eu tinha muitos amigos em outras equipes. De equipes de novelas que a Dona Solange escreveu, as coisas ficaram um pouco confusas, mas quem sou eu? Quem somos nós para julgar alguém, né? Algum motivo deve ter, né? Senão a Dona Solange não seria autorizada a escrever uma novela para Globo, né? Nem para Record. Sim. Então, eu estou fora dessa alçada, eu não sei o que leva eles a brigarem, a discutirem, a terem diferenças, a escalarem ela. Eu quero me inclua fora dessa. Não, tá certo, exatamente. Tanto que era só essa questão da curiosidade, né? Referente à autoria. Era só. Houve muita. Isso eu posso te sanar, como eu te sanei. Houve muita briga, houve muita discussão, e sempre por caminhos que o personagem levaria, né? As brigas não eram pessoais, eram brigas assim, acho que o personagem tem que ir por esse caminho, acho que a história tem que ir por esse caminho, a audiência pede esse caminho, mas ela escreveu assim, mas a gente quer mudar um pouco. Então, lá sei eu, sempre tinham discussões sobre um monte de coisa, né? Nem sei se esse teor está certo, de repente ela não escreveu exatamente o que estava escrito pela Ivani, e o pessoal queria que fosse o que a Ivani escreveu, ou o contrário, o que a Ivani escreveu naquele momento, 20 anos depois não estava dando certo, eles queriam mudar alguma coisa, ela não deixou. Não sei exatamente o que houve. Sim, sim. Ó, a Dolores Rio colocou aqui, ó, Solange foi muito ligada também a Cassiano Gabos Mendes. Foi também. Também agora. Foi, Dolores. Perfeito, Dolores. Foi sim. Ó, agora, né, a gente vem para Malhação, que é um caso à parte. A gente vai ver a abertura de 96, que curiosamente foi a mesma de 97, né? E você dirigiu, no caso, 96, 97 e 99. A gente vai ver, né, primeiro essa abertura de 96 e 97, comentar essa fase. Em seguida, a gente vai para a fase que foi para a escola, né? Porque muita gente não sabe o porquê do nome, mas começou, né, como Malhação, porque se passava realmente uma academia. Vamos ver a abertura, que foi mostrando, né, essa evolução da computação gráfica. E é muito bem feita mesmo, muito legal. E na trilha sonora, né?
Lulu Santos. Lembrando, né, que o canal Viva, né, tá exibindo a temporada de 95 e em seguida vem a temporada de 96, né, quem não pôde assistir vai poder acompanhar pelo Viva. Eu não sei nem mais o que dizer de Malhação, né? Malhação, eu me caracterizei, a Globo sempre colocou os seus diretores, os seus autores, sempre em posições onde eles, o olhar deles, da equipe do Boni, achavam que nós fazíamos mais sucesso, que nós executávamos melhor. E eu fiquei sempre com uma área jovem, com uma área irreverente, com uma área cômica. Mesmo que fosse drama, era drama com passagem, com rito de passagem. Então, mesmo nas minhas novelas, ou nas novelas em que eu atuei como terceiro e como segundo diretor, eu cuidava desses cenários, dessas pessoas, desses personagens. Então, foi um pouco natural, no momento em que o Thalma foi encomendado para o Thalma um produto como a Malhação, que eu fosse, já que estava junto dele há muito tempo, que eu fosse designado como diretor para isso. Então, a Malhação tem muito, eu me orgulho muito que a Malhação 95, 96 tem a minha cara, muito da minha cara. Claro que tem a cara dos autores, evidente, né? Ana Maria Moretti, Charles Peixoto e Ronaldo Santos. E aí tem a filha da Patrícia Moretson, tem o Manuel Jacobina, e tem outros dois autores, né? Que são os criadores lá na oficina de criação da Globo, tal. Tem uma série de coisas que envolve a criação da Malhação. Eu quero falar um pouco sobre a minha vivência, que era receber os capítulos, dirigir. Nós criamos um piloto lá na Rio Sport Center, que é uma academia, foi a primeira academia dos moldes no Brasil, academia clube, né? Você podia frequentar como clube no final de semana. Tinha uma videolocadora, tinha um restaurante natural, tinha um restaurante japonês, tinha uma série de coisas. E a gente um pouco usou ela como exemplo. E aí, quando fomos reproduzir o cenário, um pouco fizemos o que tínhamos feito no piloto, e o piloto estava sendo feito dentro da Rio Sport Center. É uma academia que hoje chama Rio Sport, fica ali na Ayrton Senna. E aí, nessa época, quando nós fomos criar isso, eles escreveram. Nós estreamos com 18 capítulos, nós começamos a ensaiar com 12, eles fizeram mais um bloco de 6, nós ensaiamos 18 capítulos, gravamos 18 capítulos e quando estreamos, tínhamos 18 capítulos de frente. A Malhação, e isso foi se desenvolver depois na minha vida, hoje eu tenho uma escola de interpretação para TV e cinema, a Malhação foi um berço, um celeiro, não só para todos os atores que todo mundo vê, e quanta gente boa que começou na Malhação ou passou pela Malhação, como também, dentro da estrutura da Globo, técnicos e artistas. O pessoal da direção de arte, o pessoal do figurino, o pessoal da cenografia, o pessoal da contrarregragem, o pessoal da técnica, das câmeras, os cabumens, os audiomens, os técnicos que faziam os caminhões, que faziam as suítes. Todo mundo, quando se falava de Malhação, botava aquele cara que tinha talento e que precisava se desenvolver, o cara ia aprender. Então, era muito maluco, porque eu dirigia uma escola, só que a escola tinha que produzir 28 minutos por dia, e a gente tinha que botar uma novela no ar. Então, eu contei com muita ajuda de toda essa gente, principalmente da gente da técnica, do meu caminhãozinho lá, dos meus cameramans, João, Arlindo, Maidana, e eu vou esquecer gente, né? Eu sei, eu vou esquecer gente, Saquinho, e o pessoal da técnica, e lá dentro o Elinho, o cara do áudio, meu Deus do céu, ele, engraçado, a gente brigava tanto, esqueço o nome dele, alguém vai lembrar, vai falar aí com certeza. Então, assim, um trabalho, um trabalho muito importante para mim, né? Ele é um trabalho que marca uma certa maturidade, maturidade questionável, que eu quase fui mandado embora no primeiro capítulo, por causa assim? eu gravei uma coisa errada, eu não li uma rubrica. A Ana Maria Moretson discutia muito, quis a minha cabeça, com toda a razão, inclusive eu sempre daria razão a ela. O Thalma não deixou, porque eu não li uma rubrica e coloquei um garoto de 13 anos numa cena de imprópria. O Fabinho, ele via através dos olhos
de quem estava vendo a cena, fora da cena, no corredor, o que estava acontecendo dentro do vestiário feminino. E eu não li essa rubrica, eu fiquei desatento. E desatento, nem era desatenção, era tamanha a tensão e o sufoco que eu não vi a rubrica e coloquei ele vendo aí quando a Malhação foi estrear, foi criado, quando souberam que a Malhação ia ser produzida, se criou na censura, principalmente na censura do juizado de menores, uma tensão, tava todo mundo meio ligado. Pô, o que é isso? Sim. Aí começou as chamadas, todo mundo na praia, todo mundo de biquíni, todo mundo com o corpo exposto e tal. Neguinho lá do juizado achou que ia ser, lá sei eu, uma coisa depravante, ou que o pessoal ia pirar, e a Globo nunca faria isso, porque sempre foi muito competente, né? E aí ficou meio todo mundo em cima. Então essa foi uma das questões que eles estavam em cima e que eles se pegaram para dizer, olha, nós temos que subir a faixa etária deste horário, ele não pode passar nesse horário. E aí essa luta foi braba, porque esse erro fez com que eles tivessem razão, eles entraram com esse argumento forte, e a Malhação não poderia ser exposta nem exibida, a não ser às 5:30 da tarde, porque era um produto jovem. Né? Sim. A Malhação foi criada porque os jovens estavam deixando de ver novelas. A porcentagem dos jovens, dentro dos shares de todas as novelas, do horário das 7, das 8, das 9, caía a cada ano. Porque não tinha nada destinado a quem tinha 8, 9, 10 anos de idade. Né? Porque a gente sempre quer ser maior do que a gente é. O cara de 8, 9, 10, ele quer ser o cara de 15. O cara de 15 quer ser o cara de 18. Então, homens e mulheres. Isso até hoje, Sim, né? sim. E é por isso que Aí depois todo mundo quer voltar a ser criança. Depois, quando tá com todo mundo com 40, fala, ô meu Deus do céu, onde é que eu tava com a minha cabeça? Então, assim, a Malhação precisou de uma coisa mais arrojada, né? No formato, nos temas, para trazer. Porque o jovem é esse cara, o jovem é o cara que está questionando tudo que está aí, tudo que está sendo feito, ele quer fazer diferente, ele acha que tem, né? As gerações todas são assim, isso é muito importante. Então, a gente precisou fazer um formato diferente, temas diferentes. Os autores, a equipe, todos os artistas e toda a equipe de criação que criou essa Malhação aí, poxa, foi muito importante, né? Sim, sim. Vamos agora para outra temporada, que aí, né, a gente vê, né, realmente essa passagem, essa modificação, que é a temporada de 99. Aí vai pra Luciana escola. Martins. Kelly Martins. Podemos dizer que já era uma série? Podemos sim, cara. Dizer que já era uma série, é verdade. Fala. Que? Não entendi, desculpa. Eu falei que agora a gente vê uma mudança, né, na temporada de 99, né, quando você também dirige, que é aquela passagem, né, da academia para a escola, né, o múltipla escolha. Essa é uma direção geral artística do Ricardo Waddington, né, com a qual eu não concordava, eu queria ter saído antes disso aí, porque eu não ia nem no meu colégio, eu não gostava muito do colégio, né? Mas eu ajudei a fazer esse elenco, eu dirigi junto com ele 6 meses desta montagem, né? E, na verdade, o grande autor disto tudo, eu profissionalmente tentei dirigir o melhor possível, acho que fiz um bom trabalho, mas o autor desta mudança, seriamente, profunda, é o Ricardo, né? O Ricardo que teve esta ideia, eu fui parte de executor também, mas a ideia é do Ricardo. Não sei exatamente se é só de Ricardo, mas me parecia que o Ricardo chegou para dirigir este momento de mudança da Malhação, onde a Malhação mudava, principalmente, ela vinha já tendo algumas mudanças de formato. E essa daí, a mudança do Ricardo, que era um grande diretor, ainda é um grande diretor de novelas, muda a Malhação para o formato novela. Já existiam cenários fora da academia ou fora do colégio. Não era, podia ter sido transformado em colégio e a gravação ficar só no colégio, que nem era na academia no nosso tempo. Sim. Mas não, ela já pegou uma cara mais de novela, ela tinha cenários fora da escola, né? Sim, e é engraçado, né? Porque os jovens que não acompanharam as primeiras temporadas, né, falam, por que se chama Malhação?
Por que se chama Malhação até hoje, né? Muitos não sabem, né? O começo. Tem que ver o Viva, né? Como você falou, a Malhação, que foi a criada que estreou em abril de 95, está no Viva, né? Deve estar no 20º capítulo, então. Vai passar ela toda, ela deve ir até maio de 21. Então, Porque assim, geralmente o Viva, né? Ele costuma transmitir sem cortes, na íntegra. exato, exato. Então, assim, eu acho que nós vamos até abril ou maio de 21, porque é um ano, né, de Malhação. E quem quiser ver por que chama Malhação tem que ver Exatamente. Vai entender. essa, o Chegou a formato que hora era de bacana, descobrir. né? O El Aguiar, olha o El, fala o El, saudades, mestre. Isso aí, beijo, grande. Beijo, cara, beijo grande. Grande ator esse menino, muito bom ator. O El Aguiar. Assim, eu sinto que essas pessoas que também fizeram. Esse elenco era brilhante, né? Lília Cabral, Paulo Gorgulho, Fernando Pavão, Carolina Abrantes, o Paulinho Pompeia, a Silvia Pochetti tinha estudado com a gente na EAD, na Escola de Arte Priscila Dramática Fantin, da UF. no caso estreando com chave de ouro também. Márcio Killing, Daniel de Márcio Killing, Oliveira, não, só a pessoal. gente. Começou O muito Márcio bem. Killing já tinha feito várias participações na outra Malhação, né? Aqui que ele pegou um papel melhor, um Sim, papel sim. mais importante. Olha lá, Cláudio Torres Gonzaga, Emanuel Jacobina, né? A direção, o Edson era meu parceiro, que depois iria dirigir a metade do outro ano, porque eu saí, isso daí estreou, a gente começou a gravar em janeiro, fevereiro, estreamos de novo em abril, maio, e aí eu fui dirigindo mais ou menos até outubro, novembro, antes, acho que agosto, aí eu saí, o Edson, que é um grande diretor também, o Spinello, assumiu a direção geral, tudo sobre a batuta do Ricardo, né? Sim. Foi um momento bacana também, assim. Também deu uma subida na audiência, fez sucesso, o formato foi bem recebido, mas deixou a nostalgia das pessoas que, como eu e como milhares, gostavam da parada, né? Mareu ganhou e tio Flávio. Fala, guria. Minha aluna. Nós estamos fazendo aqui de dentro do Instagram da minha escola, né? Pedido Sim, da minha sim. grande parceira e amiga Eliane Barbosa, que pediu para eu fazer de dentro do estúdio, né? Porque isso é muito bom para divulgar Não, eu todo concordo, todo o concordo. seu convite, né? Agradecer muito o seu convite, que isso divulga muita gente. Não, eu que Nosso agradeço por trabalho. você ter topado, né, da oportunidade de aí rever, né, e escutar, né, o que você está falando, né, comentar as curiosidades. Agora, né, a gente vai para um outro momento, né, quando você vai para a Record TV e o convite, né, partiu de um grande diretor. A gente vai ver a chamada, né, de uma das grandes reprises que a Record teve, né, comprovando o sucesso da novela, tanto que esse ano, mesmo após tantas reprises, ela liderou em diversas capitais, não apenas em São Paulo, mas Brasília, Manaus, Salvador, que era a melhor praça, né, como o pessoal da publicidade fala, realmente fez muito sucesso e onde foi exibida vai fazer sucesso. Eu tive a oportunidade de Vai. falar com a Maiara Magre e com o Del Garcês, e eles reforçaram isso. O Del falou como que foi especial as conversas dele com o Rubens, que no começo da novela ele tocou ele no peito e falou, tá pronto para participar de um desafio gigantesco e fazer sucesso no mundo todo. Ele falou, hoje eu falo, ele estava certo. Vamos rever uma chamada, em seguida a gente comenta desse grande trabalho. A história que emocionou o mundo na tela da Record. Se for menina, eu quero que se chame Isaura. No set tem mais de 30 Oi, Vivi. Oi, Vivi. Oi para você também, Vivi. Fábio Arruda, fala, Fábio. para dar visibilidade ao seu produto e aumentar o envolvimento do público com a sua marca. A Maiara, inclusive, falou, né, da questão das gravações com essa roupa, né? Ela imagina aquele calor de 40 graus e as mulheres com aqueles vestidos, com aquelas roupas quentes. É o que o pessoal não percebe, né? O outro lado, né? Eu começo Bom, essa novela eu recebi um convite porque o Erval Rossano, que é o diretor da primeira versão, com a Lucélia Santos e o Edwin Luiz, e da segunda versão, e Rubens de Falco, né? Rubens de Falco, Edwin Luiz e acabei de falar, esqueci o nome dela. E essa versão, né? Maravilhosa também, o Erval é diretor das duas.
Eu já entrei nessa novela no capítulo 80. Essa novela ia ter 200 e pouco. Eu entrei com ela no capítulo 80. Porque o Erval, ele adoeceu logo no início da novela, porque ele já estava ficando velhinho e o cara, o Erval sempre foi um touro. Só que o Então, tempo cobra. o convite partiu dele para você ir para a Record TV. O convite partiu dele. Inclusive, Olha a que gente honra. estava brigado nessa época por causa não da Maiara, mas antes da Nívia Maria, que a gente teve uma passagem lá na Globo com a Nívia Maria, eu, ele e a Nívia. E aí Sim. ele interpretou totalmente errado uma coisa que aconteceu e colocou a culpa em mim, quando a responsabilidade era totalmente do Paulo Biratã. Aí nós ficamos maus, quando ele começou, eu estava vendo a novela em casa, né, eu acompanhava, falava, que legal ele está dirigindo isso. Mas eu sempre tive muito carinho pelo Erval. O Erval sempre foi um pai profissional para mim, tinha idade para ser meu pai. E o Erval não era pai de ninguém, porque o Erval era um cara, um cara vibrante, um lindo coração, um cara maravilhoso, me ajudou muito, inclusive me colocando na Record. E eu lembro que ele estava meio dodói, e aí ele estava precisando de alguém para fazer as externas da novela, porque o Emílio de Biasi também dirigia a novela, mas também era um cara de estúdio, não era como o Erval, que era um cara produtivo tanto no estúdio quanto na externa, né? As externas do Emílio eram muito bonitas, só que a gente em televisão é muito indústria, nós precisamos de volume de gravação também, não só da beleza. E de vez em quando um ator que fazia a novela, que ia ser um grande diretor depois, chamado Fábio Junqueira, também dirigia de vez em quando, mas ele precisava de um diretor para tocar as externas da novela. E, poxa, em novela, amigo, de escravatura, nossa, é muita cena no mato, é muito pelourinho, é muito externa, é muito senzala, são gravações muito... Tá vindo eu tô com a janela aberta aqui, tá entrando um monte de pernilongo. Desculpe aí. Não, tudo bem, ao vivo. Então, assim, era muito difícil, e aí ele pega e me chama, a gente faz as pazes, eu chego nessa novela para ajudar ele, e depois fico na Record para dirigir mais 2 novelas, e foi muito importante eu fazer essa novela. Primeiro porque essa era uma novela que eu amava, porque eu vi a novela como fã, né? Como garoto ainda, né? Eu via Lucélia Santos e Rubens de Falco, que eu amava, porque o papel é maravilhoso. E o grande herói, eu resumo as 2 temporadas a 3 pessoas, né? Ao Bernardo Guimarães, que é o autor do romance, ao Erval Rossano, à Rede Globo e Rede Record, e ao Tiago Santiago, né? Que adaptou essa história que foi tão vencedora, né? Lá na Record. Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa, essa novela da Record, ela passa várias vezes e toda vez ela é recorde de audiência. Parece que as pessoas não se cansam de ver, né? Exatamente, isso mesmo. E fez sucesso não só no Brasil, mas no mundo todo. A primeira versão, inclusive, parava guerras. Eles paravam, né? No caso da exato. novela, depois retomava. Não, a primeira versão... Eu tive o prazer de fazer a minha primeira viagem internacional no ano passado, exatamente um ano, entre outubro e novembro. Eu fui para a Argentina e para o Uruguai. Quando eu fui para lá, a novela estava sendo exibida nos 2 países. Nos 2 países. É um fenômeno mesmo. Mas a primeira versão, ela estourou. Ela leva o nome da Globo e o nome do Brasil, né, para fora. Mas essa segunda versão, ela já passou na Record, acho que umas 4 ou 5 vezes. Ela passa em outros países, já várias vezes já repetiram a novela. Eu sei porque há direitos conexos, então a gente é informado quando passa. E é impressionante como ela é repetida e ganha audiência mesmo depois das pessoas já terem visto. É muito maluco isso. Essa versão do Erval. Sim. Muito legal. Eu tenho um pedacinho nisso, né? Graças a Deus, eu estou um pedacinho pequeno desse sucesso, porque o Erval é gigante. Mas eu me orgulho muito disso aí, acho isso muito bacana. E não é só isso, isso daí, cara, ele é fruto da motivação que todo mundo estava para formar um núcleo de dramaturgia dentro da Record. A Record, que é uma novela, que é uma televisão importantíssima no Brasil, né? Quando você fala TV Record,
a gente pensa em mais de 60 anos de história, né? Não é essa Record só que está aí, né? É a Record, tem um livro que a Record, quando a Record fez 50 anos, ela soltou, ela criou a versão, agora a administração do Bispo Edir Macedo criou um livro quando a Record fez 50 anos, há um tempo atrás aí. E a Record é muito importante, né, como TV, tão importante quanto foi a Rede Tupi, a Excelsior e a Rede Globo. Sim. Então, principalmente na história e no nome que ela tem. Né? Hoje as audiências são diferentes, então eu estou falando da história. Não, é assim, ó, você falou agora da questão da audiência, né? Só falar duas coisas. A primeira é que a Escrava Isaura, ela reabriu o horário de novelas da Record TV e ela mantém, né, pelo menos um horário até hoje. Desde 2004 para cá, isso ele não foi alterado. E a partir de 2004, para ver, né, o poder da teledramaturgia, a Record, em 2006, tirou a vice-liderança do SBT, que só veio recuperar em 2012 com o Carrossel, de novo por causa da teledramaturgia, né? Aí agora as duas, né, estão realmente disputando a vice-liderança, principalmente em São Paulo. Sobre a questão da audiência, eu sempre costumo falar, porque eu acompanhei muito, tanto é que eu brinco, né, que os meus amigos, enquanto eles ficavam vendo o placar de futebol, eu ficava vendo a audiência, né? Quanto que cada programa registrou. Não é que a audiência ela caiu, né? Porque hoje ela está diluída. Ela tá diluída. Antes o pessoal só tinha TV aberta. Hoje tem TV aberta, TV fechada, streaming, internet. Tanto que eu tava vendo recentemente à noite, somando, né, todos os canais, dava 55 pontos. Era a audiência de Copa, né, de novela, mas hoje a audiência tá diluída, né? Essa é a diferença. O mercado ele ficou bem mais amplo agora. Eu só estava falando, eu gostaria de corrigir você, embora você tenha usado o termo reabriu o horário de novela, na verdade, nós não consideramos assim, principalmente eu e Erval. Erval não está aqui para depor, mas falaria a mesma coisa que eu vou te falar agora. Sim. A Record tentou, depois que ela reabriu, vários núcleos de novela. Ela tentou com Del Rangel, ela tentou com Atílio Ricó, ela tentou com Tezuka Yamazaki, ela tentou várias vezes, vários administradores tentaram reabrir, porque a Record tem na sua história, no seu DNA, a novela. Né? As novelas eram feitas na Tupi, na Record, antigamente. Né? Antigamente, quando eu falo, é anos 50 e 60. Então, o que aconteceu foi que ficou muito tempo para se criar um núcleo de dramaturgia diferente, que fosse realmente profissional, que viesse com a tentativa de fazer continuidade de repertório. Muitas novelas, uma atrás da outra. E essa ideia é trazida pelo Erval. O Erval diz para a administração da Record que vai fazer 3 novelas. Uma delas, inclusive, é a segunda novela, a novela que eu dirijo, porque ele briga com a Record e sai, mas é a novela que é uma das novelas que eu considero a mais importante em termos de novela para mim, porque eu amo ter feito, que foi Essas Mulheres, que era uma ideia do Erval. O Erval entra para fazer 3 novelas. Né? E a terceira não era Cidadão Brasileiro. Era outra novela. Então, o Erval trouxe um plano de estabelecer um núcleo de dramaturgia. Eu tenho muito orgulho de falar isso, primeiro porque ele era meu amigo, segundo porque eu fiz parte disso. Então, não era só reabrir. Eu acho, tanto é que você vê. Isso, eu não estou te falando de 2004, nós estamos em 2020, e a Record se caracteriza por ter 16 anos no núcleo de dramaturgia. Não fecha mais a dramaturgia na Record, entende? Isso foi consolidado pela qualidade dos trabalhos. Né? Só queria te fazer essa correção, porque é importante que as pessoas saibam disso. Né? Sim, sim. Marinho Moraes. Próximo trabalho agora? Claro, fica à vontade. É você que comanda aí, rapaz. Ó, agora, essas mulheres, né, você acabou de falar, vamos ver as chamadas de essas mulheres Essas mulheres de Malhação. Recentemente com a Thalita. Essas mulheres de Malhação, para mim... Como esse trabalho foi especial para ela, a parceria com a Garambone, com o Gorgulho. Daqui a pouco, prepare-se para fortes emoções. Você vai se encantar com a história de Aurélia, Lúcia e Mila. Elas vivem na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do século XIX. Românticas e sonhadoras se arriscam por um amor sem medida. Não se preocupe.
Não farei nada que você não queira. E entre preconceitos, injustiças e surpresas, vão descobrir o preço da verdadeira paixão. Os anos seguintes reservam o destino. Um grande sucesso está de volta. Nas tardes de novela da Record TV. E além de ser exibida pela Record TV, né, recentemente também foi exibida pela Rede Família, né, uma emissora do interior de São Paulo, né, pertencente ao grupo da Record TV. Então o pessoal já pôde acompanhar essa novela aí 3 vezes. E a gente está falando, né, sobre as novelas da Record TV. Para quem não teve a oportunidade de assistir ou quer rever, está disponível no Play Plus, né, que é o aplicativo da Record TV, na íntegra. Quem não assistiu vai poder assistir por lá. O que você tem a falar desse trabalho? Eu acredito que é um dos principais mesmo. Malhação e esse trabalho são meus trabalhos principais. Fora os trabalhos que tem o Talma e o meu início como Sexo dos Anjos, que é muito importante por causa disso, por causa do seu início. Esse trabalho é um trabalho maduro, né? Escrita pela Rosane Lima, que era uma grande autora, e depois, por dificuldades de levar a novela, e aí isso foi um julgamento todo da direção da Record, o Marcílio Dias, que é um grande autor, vem para dividir essa criação com a Rosane. Essa novela é uma ideia, Erval Rossano, de unir 3 romances de José de Alencar, né? Que é a Lucila, Senhora... Fala aí, gente. Quem lembrar, manda aí, tá? Lucila, Senhora e... A Senhora era a protagonista, né? Que era a Fernandes que fazia. A gente vai ver agora. E Lucila era a Miriam Freeland. Lúcia, fazia... Mila e... Não, sim, mas eu tô te falando o nome dos romances, né? Era Lucila, tá, entendi. Senhora... Oi, Maria Luísa. E Yasmin, Fernanda. Oi, Yasmin. E quem mais? Tem um outro aí, gente. Depois manda aí pra mim, que era a história da Carla. A Carla que fazia. A prostituta do prostíbulo, que se torna a prostituta do Rio de Janeiro. Carla Regina. Carla Regina, exato. Carlinha que fazia. E minha amiga e linda, minha amiga de Copacabana, maravilhosa, gente finíssima. E Miriam Freeland, parceirona. E, pô, eu escolhi esse elenco todo, eu levei a novela para Tiradentes, que eu acho uma cidade maravilhosa, que eu sempre curti, que eu acho linda Tiradentes. Eu ia para Tiradentes para passar final de semana, né? Comer a comida maravilhosa que tem lá. E aí eu falei, e aí veio a novela, eu falei, isso daqui é Rio de Janeiro, 1850. E aí, o Rio de Janeiro não dá, a Rua do Lavradio, que é linda, e todo o centro do Rio de Janeiro, que é lindo, está cheio de poste, ferrando com tudo. Se a gente tivesse consciência do tombamento das nossas riquezas, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro é lindo, porque o Rio de Janeiro, inclusive, tinha 2 andares. Arquitetura original, né? Então, caraca, mas tem um monte de pernilongo aqui, rapaz. Então, assim, foi muito importante para mim, foi muito maravilhoso, porque Zé de Alencar tem um diálogo, e a Rosane e o Marcílio mantinham isso, os diálogos da novela eram lindos. É uma época que eu amo de paixão, acho que os homens eram galantes, as mulheres delicadas, todo mundo era educado, e claro que devia existir a má educação, evidente, né, em todos os tempos existiram, mas é uma coisa que eu cultuo, esse tempo, essa roupa, esse jeito, esse comportamento, os temas da época, eu sou muito apegado a esse tipo de história, né? Então, fora esses amigos todos que fizeram essa novela comigo, nossa senhora, quanta gente maravilhosa. Gabriel Braga, né? Gabriel, que grande ator, Paulo Gorgulho, um ator fantástico que é casado com a Miriam Freeland. Colocou que o outro romance acabou de virar ali, que é professor também. Como é que é o nome dele, gente? Casado com a Miriam Freeland, professor também. Como é que é o nome dele? Estou esquecendo. Cara de barba. O Roger Ferreira colocou que o outro romance é Diva. Diva, perfeito. Obrigado, Roger. Diva, que é isso aí, Roger. Valeu, irmão. Diva, Lucila e Senhora.
Três Aí. romances. Quem não leu Zé de Alencar, faz o favor, pelo amor de Deus, para entender o português, para entender a cultura portuguesa e brasileira, porque quem gosta, quem gostou de essas mulheres, leia as histórias originais, né, que são fantásticas. Zé de Alencar é maravilhoso. Mas sei, eu não tenho nada para falar disso, cara. Isso é tudo na minha vida. Eu adoro essa novela. Muito Adoro de bom. paixão essa novela. Ó, agora a gente Eu vai quero ver se vai ter agradecer um. muito a um cara Sim, que sim. foi muito importante na Record para isso tudo acontecer comigo, na Record. É um cara chamado Irã Silveira. Na época eu acho nem que eu não dava nem o valor todo que ele merecia e merece. Porque ele foi o cara que administrou, junto com uma estrutura que estava se formando e, portanto, às vezes era carente e às vezes estava se construindo, e pessoas que eram artistas da Globo, do SBT, pessoas e técnicos que estavam acostumados com o mundo da TV, e gente que estava começando a fazer novela e que não estava acostumado com o mundo da TV. O pessoal da igreja, as pessoas que, na verdade, propiciavam todo o recurso, né? O Irã foi a ponte, e, para mim, uma das pessoas mais importantes de toda essa criação do início desse núcleo de dramaturgia da Record que deu tão certo. Muito bom, tá registrado aí. Ó, agora, né, a gente vai encerrar, né, com Um Cidadão Brasileiro, novela do Lauro César Muniz. Tive a oportunidade de conversar com vários atores que já participaram, né, com a Vanessa Goulart, com a Bárbara Bruno. Agora ela está sendo reprisada, né, pela Rede Família, como eu falei, né, emissora do interior de São Paulo, pela Rede Família, né, que é uma empresa pertencente ao grupo da Record TV. A gente vai ver agora a chamada, né, de uma reprise. Em seguida você comenta. Cidadão brasileiro. Vamos acompanhar a trajetória de um cidadão comum rumo ao poder. Esse é Antônio, um homem cercado de lindas mulheres. Carolina, sedutora. Mais uma vez, Carla Regina no elenco. Minha amiga, Gabriel Braga Nunes também. Paloma Duarte, grande atriz. Lucélia Santos. Lucélia Santos, Grande elenco, grande a elenco. eterna escrava Isaura. Essa novela foi maravilhosa. Eu não ia fazer a novela. Eu fiz o elenco da primeira novela gravada no Rio de Janeiro da Rede Record, que foi no início do REC 9, que eram os estúdios do Renato Aragão, do antigo Renato Aragão. A novela Prova de Amor. Essa novela, o elenco foi feito em São Paulo, formado por um elenco parte paulista, mas a maioria parte carioca, que nós íamos gravar no Rio. A novela é de Tiago Santiago, um grande sucesso da Record, uma novela maravilhosa, que eu ia gravar e que, infelizmente, eu não consegui gravar porque, como eu estava em São Paulo e o Lauro tinha acabado de ser contratado um pouco antes dos inícios da gravação, tipo uns 2 meses antes, o elenco já formado, a gente ia começar a gravar, o Lauro César foi contratado. Eu gostava muito do Lauro César quando era aquela minha memória infantil, né? Quando eu era criança, o Lauro já era um grande autor, e a novela a ser feita seria um remake de Escalada, que era uma novela que fez muito sucesso na Globo, e que era uma novela que eu amava de paixão. Sim, então, Bárbara o Bruno Irã, lembrou inclusive... disso. Quem? A Bárbara. Bárbara Bruno lembrou muito bem disso. A Bárbara foi casada com... Não sei se está casada ainda. Ainda é casada com ele. Ainda é casada com o Lauro, né? Então, assim, foi muito importante essa coisa da chegada do Lauro, e eles me perguntaram, falaram, você quer ficar em São Paulo e dirigir a novela, e quem a gente põe lá no Rio? Podemos fazer uma consulta de 2, 3 nomes. Eu falei, olha, que maravilha, o Tiago não recebeu bem isso, né, o Tiago Santiago. Isso foi uma rusga na nossa relação, eu sinto isso. Hoje a gente se fala, tal, mas a gente era mais parceiro antigamente, hoje a gente é colega. E infelizmente eu tive que optar por uma paixão infantil, né? E eu gostava muito das novelas do Lauro. Escalada era uma novela que tinha muito
ficado muito na minha memória, na minha lembrança. E aí eu optei por ficar em São Paulo, aceitei o convite. Eu acho até que foi uma decisão para mim acertada, eu não me arrependo dela, embora a Prova de Amor tivesse feito muito sucesso. E eu, na metade da novela, eu e Erval, nós tenhamos não concordado com certos caminhos dos personagens, e aí nós nos separamos no meio da novela, tipo com o capítulo 90, capítulo 100, a direção e eu achávamos melhor que eu saísse da novela e que os diretores que estavam lá e que poderiam assumissem a novela, porque eu não concordava com uma série de coisas que estavam sendo feitas, que estavam sendo criadas, escritas. Por sua vez, o Lauro também não concordava com algumas execuções minhas de algumas cenas dele. Então, criou-se ali um entrevero, uma dificuldade de comunicação. E para uma novela é muito mais importante o seu autor do que o seu diretor. O diretor pode ser trocado facilmente e outros diretores assumirem competentemente o trabalho. O autor, que é o criador da história, é muito difícil de ser sacado, né? Quando saca, acontece lá aquela coisa que aconteceu com a Solange lá no Quem é Você? Então, eu não terminei a novela, eu vim para o Rio de Janeiro, e a novela foi um sucesso. Eu acho a novela muito boa. Gabriel e Lucélia e Paloma e Carla, nossa, gente excelente, a novela ficou muito bacana. Tinham outros atores também maravilhosos, Tuca Andrada, Cécio Thierry, meu padrinho, um monstro, um gigante do teatro paulista, eu esqueço o nome, uma senhora já... Caramba, como é que era o nome dela? Gente do céu, grande atriz, que fazia a mãe do Cécio, vó da Paloma, Leonardo Vieira. Nossa, quanto ator bom, sabe? Gente, eu sempre tive a felicidade de, quando escolhia um elenco, o elenco topar fazer as coisas comigo. Eu sou muito agradecido a todos eles. Ah, muito bom. Ó, antes de encerrar, né, o pessoal tem duas perguntas e eu também tenho um pedido, né? O que o pessoal falou? Lady Diáconis, obrigado, Roger. O Roger tá demais, o Roger. O Roger tá demais. Lady Diáconis, obrigado, Roger. Fala, querido, desculpa aí interromper. Não, tudo bem, tudo bem. Então, primeiro é para você indicar, né, o nome de 3 atores ou de atrizes, né, para também ter essa experiência, né, de rever os trabalhos e comentar um pouquinho do que eles já fizeram, né, na TV, seja através de filmes, novelas, séries ou minisséries. Você que participou, né, você sabe como é o roteiro, né, a gente exibe um trecho da abertura, uma cena, e em seguida a gente comenta, né? Quais são os 3 nomes que vem na sua cabeça? Ator ou atriz que você acredita que vão gostar de ter essa experiência? Aqui para falar com você? Isso, exatamente. A mesma coisa que a gente está fazendo agora. Ah, tá. Cara, eu adoraria que vocês conhecessem num bate-papo assim o Gabriel Braga Nunes. O Gabriel é demais. Sim. Gabriel é muito legal, ele é muito bacana. Gabriel Braga Nunes. Carla Regina, que é uma delícia, Regina. de pessoa, de gente maravilhosa, gente fina. Agora só mais um. Vamos lembrar dos primeiros trabalhos também, não precisa ser só os mais recentes, não. Dona Maria Rosa que fez um papel em Essas Mulheres, que é uma atriz que eu respeito muito, uma das grandes atrizes brasileiras, e um pouco assim de sexta, um pouco em papéis coadjuvantes, hoje em dia, porque ela já foi muito importante nas novelas. Dona Ana Rosa. Ah, perfeito então. Vou entrar em contato com os 3, você pode repetir para eu poder colocar no tease? Ana Rosa, Carla Regina, Gabriel Braga Nunes. Perfeito, vou entrar em contato com os 3 então. Antes da gente encerrar, o pessoal pediu para você responder 2 perguntas. A primeira pergunta que eles fizeram é qual aquela novela que você, a novela ou série que você falou, eu deveria ter dirigido essa novela, eu tinha que estar trabalhando nela. É uma pergunta bem difícil, o pessoal pega pesado. Qual novela que vem na sua cabeça através Eu falei isso agora, hoje? Não, o pessoal pergunta. Ah, tá. Qual novela que eu deveria fazer?
Exatamente. Vale Quando você viu tudo. a novela, Vale você falou, tudo. gente, eu tinha Vale que estar nessa tudo. novela. Vale tudo, Vale Roberto tudo. Braga. Vale tudo. Perfeito. E a segunda, né, que o pessoal perguntou, no caso, é mais de uma pergunta, né? Eles querem saber um pouco mais sobre a sua escola, né? Como a gente está vendo do estúdio, né? Você falou para a questão de divulgar, eles querem saber um pouco mais do trabalho, né? O que está sendo feito, o que pode se esperar nos próximos meses. Eles querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho agora. Olha, a Estúdio de Atores foi criada lá na época da Malhação. O Estúdio de Atores tem 25 anos. Né? Ele foi criado por causa de uma ideia da minha ex-esposa, Laniele Fernandes Colatrello. Ela falou, Flávio, você tem que dar aula, você tem que dar aula, porque aqui na Malhação você ajuda todo mundo, você ensina todo mundo, você sobe, faz o microfone, você sobe, faz a câmera, você ensina pro cara, você ensina pro cara onde vai o cabo. Eu sempre gostei de fazer isso, eu achava bacana. E beleza, vamos dar aula, mas eu sei, eu dou aula melhor para ator, né? Como é que vai dar aula de Cabo Man? É difícil. Dá para dar, mas é difícil. E aí vamos fazer de ator. E aí eu comecei a fazer essa escola de ator, baseada em você dar textos e ver as pessoas representarem e tentar conversar um pouco com elas sobre as dificuldades que elas apresentam até fazer um trabalho efetivo. Isso durou anos, até que quando eu saí da Record em 2000 o meu contato com a Record ia até 2008, nós fomos até 2009, mas eu parei realmente de trabalhar, eu fiquei apresentando projetos entre 2006 e 2008 para 2009, mas os projetos não foram aprovados. E de lá para cá eu me dediquei muito a dar aulas, e aí eu cresci na escola, eu me tornei basicamente um professor, mas como eu sou diretor, eu criava um curso que eram 2 filmes. Nós fazíamos um curso de 6 meses para fazermos um filme, e eu escrevia o filme, eu e meus parceiros de autoria, e hoje essa autoria é feita com Ana Linhares, que é uma jornalista da Record. A gente fazia as histórias baseadas nas características dos atores que nós tínhamos. Então, nós já temos alguns filmes, tanto infantis quanto adultos, e nós temos alguns formatos de curso presencial. Sempre fizemos presencial. Eu fazia algumas coisas online, mas eram poucas. Daí veio a pandemia em março, né? A gente com um filme para rodar, com um filme para editar e lançar, adulto e infantil, e aí veio a pandemia, nós começamos a fazer um modelo online. Então, nós temos lá 4 ou 5 modelos, formatos de cursos online. Nós temos criando, nossos alunos vão de 6, 7 anos de idade até 60, 70. Nós temos vários tipos de turma, com vários tipos de pessoas, com muito heterogêneo, com gente começando, com gente reciclando, com gente voltando a representar. É muito gostoso, eu gosto muito desse trabalho que eu faço online. Eu dou aula todo dia. E, por favor, procurem o estúdio.d.atores. E quem quiser reciclar, quem quiser ter contato comigo, fala lá para a Eliane, que a Eliane é gente finíssima, vai botar vocês na boa. Ó, aí você tá falando do projeto, né? O pessoal realmente gosta. Os comentários aqui, provavelmente dos alunos, ó. Querido, amo as aulas, professor top. Ah, né? Super Porque eu estou fazendo recomendo. da minha escola, né? A minha escola vai me dar uma moral aí, né, meus amigos? Pô, tem que me dar uma moral minha. Não, deixa eu te falar, é muito legal assim, porque é claro que o trabalho, o resultado do trabalho, o resultado do filme, ele fica semi-profissional, porque as pessoas têm uma heterogeneidade enorme. A gente não está aqui para barrar ninguém. Então, quem está começando faz um papel pequeno, quem já está reciclando faz um papel grande. E aí nós escrevemos para todos eles, para que todo mundo possa, depois do curso, ter o gostinho de gravar um negócio, né? Porque eu acho que o que ensina mesmo é o set, né? Me dá um trabalho dos infernos, porque eu faço câmera, edito com o editor, faço sonoplastia, mas eu me mantenho diretor, que é a forma que eu estou escolhendo, porque eu já não trabalho mais em empresas de grande porte, né? E eu gosto muito de fazer isso, a verdade é essa. E dou aula, então me tornei um professor-diretor da minha escola. Muito bom. Quero mais uma vez agradecer a sua participação, falar que foi muito legal. Foi uma honra passar essa horinha aí com você. E como eu falei, né, agora essa live ela não vai desaparecer em 24 horas. Ela vai ficar salva lá no IGTV, então quem quiser ver e rever, é só ir lá. Tá registrado, como diria a Thalita Castro, né, tá eternizado.
Muito obrigado, Fábio. Legal, legal. Obrigado a eles por indicarem, por falarem de mim. Obrigado a você. Obrigado à tua página. Sorte aí, bons trabalhos. Vamos em frente. Obrigado. Muita paz e amor aí para todos vocês. Todo mundo que participou e que se interessou. Muito obrigado. Eu sou muito agradecido. Muito obrigado. Sucesso para todos nós. Boa noite, pessoal. Para todos nós. Boa noite, viu? Um beijo.